Aliás, por que é que Jesus conta essas histórias? Jesus conta essa história, irmãos, está no versículo 1 e 2, especialmente no segundo, para responder uma pergunta que não foi feita. Você sabe que às vezes as palavras se organizam de uma forma onde nos obriga a responder perguntas que não foram feitas. Aqui ninguém pergunta nada. Aqui ninguém pergunta nada. Mas há uma pergunta que não é feita verbalmente, mas ela é feita moralmente. Porque Jesus, no versículo 1, diz que ele chegavam-se a ele publicanos e pecadores para ouvi-lo, e os fariseus, e Jesus parece que almoçou, jantou com esse pessoal enquanto falava, e os fariseus, como sempre é próprio deles, e pode apostar que todos vocês, incluindo a mim e todos nós, temos um percentual de fariseus dentro de nós. Todos nós. Os fariseus e os escribas, versículo 2, murmuravam dizendo, ele recebe pecadores, inclusive come com os pecadores. Qual a pergunta que não foi feita? A pergunta não feita, que Jesus responde contando 3 histórias, é a seguinte, quem é, me falta uma palavra melhor, vou usar essa aqui, quem é digno, no final, de sentar à mesa com Jesus? Quem é digno de estar à mesa com Deus no final? No fim das contas, quem senta nessa mesa de Deus? E Jesus, veja, a pergunta não é feita, mas o julgamento dos fariseus transforma numa pergunta, que não é falada. E por causa dessa pergunta que não foi formulada, Jesus conta as 3 histórias. Jesus, que aí entra no versículo 3, né? Jesus então lhes propôs essa parábola dizendo, qual homem que tendo 100 ovelhas, qual pastor tendo 100 ovelhas, perdendo uma? Vocês conhecem a história. E veja bem, a pergunta que não é feita é, quem é digno? Porque se ele é quem ele diz ser, uma pessoa que é o que ele propõe ser, como é que ele senta com pecadores e come com pecadores? Como pode isso? Mas eles não perguntam, eles só pensam. E Jesus, respondendo à pergunta que eles não tiveram coragem, ousadia, vontade, desejo de fazer, ele responde a pergunta com outra pergunta. Ele fala assim, quem é o homem que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não larga tudo e vai atrás dessa ovelha? Com isso, Jesus está respondendo assim, vocês querem saber quem deve ou não deve sentar à mesa com Deus? Vocês querem saber quem deve e quem não deve sentar à mesa comigo? À mesa comigo são dignos de se sentar ovelhas que estiveram perdidas, dracmas que estiveram perdidas e filhos que estiveram perdidos. Essas pessoas são dignas de estar à mesa comigo, porque veja a organização da palavra que Jesus traz. Ele falou, quem é o homem que tendo 100 ovelhas? Então, no final, esse homem das 100 ovelhas que perdeu uma, que buscou a ovelha e achou de volta, se senta à mesa com a ovelha perdida, por causa da ovelha perdida. A mulher que perdeu a moeda, que buscou a moeda e que achou a moeda, faz uma festa por causa da moeda que estava perdida e foi encontrada. O pai que perdeu o filho, que foi embora, que ficou no chiqueiro de porcos, faz uma festa. Então, a pergunta que não foi feita, que eu sintetizaria como quem deve ou quem não deve se sentar com Deus, quem forma, ou quais tipos de pessoas, que tipo de gente forma a companhia em volta de Deus? Quem é que cerca a mesa de Deus? E hoje é um dia que nós cercamos a mesa de Deus.
porque é ceia. E Jesus conta essas três histórias para responder uma pergunta que não foi feita, de quem é digno de se assentar à mesa com Jesus. E aí a resposta dele é: ovelhas perdidas que foram achadas, moedas perdidas, dracmas perdidas que foram buscadas e filhos perdidos que caíram em si a tempo. Esse pessoal é que é digno da mesa de Deus. E hoje eu quero analisar com vocês algumas coisas, porque eu comecei esse sermão falando o seguinte: Jesus conta uma sequência de 3 histórias, onde um animal, uma coisa e uma pessoa se perdem. E você, querido, querida, aqui no culto, você que está online, está representado em um desses 3.